Olá, boa noite. Vamos começar com o nosso vídeo número 1 aqui. Então, vejamos aqui os objetivos da aula, né? Revisão, praticamente, revisão do processo, objetivo de desempenho. Depois nós vamos para layout, que já é o conteúdo da aula 2, e vamos parar em layout. Planejamento e controle vai ficar para a próxima aula. Bom, sistema de produção. Então, aqui nós temos um diagrama de blocos que mostra o que é um sistema de produção. Ele representa um sistema de produção. Do lado esquerdo aí temos o input, tá certo? E na parte de cima do input nós temos aquilo que nós chamamos de recursos a transformar, que são materiais, informações e consumidores. E abaixo do input nós temos aquilo que nós chamamos de recursos de transformação, que são as instalações e as pessoas. Esse conjunto de instalações e pessoas é onde nós temos aí o nosso arranjo físico, né? Muito bem. Então, esse material, esse recurso a transformar, ele entra no processo, né? E o processo é feito pelas instalações e pelo pessoal, seguindo aí uma característica de projeto, tá certo? Com um planejamento e um controle da qualidade do processo, tá certo? E eventualmente buscando melhorias no processo. E o resultado disso daqui, desse processo de transformação, é um produto, que é o output, uma saída de um produto ali, que pode ser um bem ou um serviço, né? Todo esse processo aí de produção, ele tem uma estratégia, né, de produção. O que vai ser feito primeiro, como é que vai ser feito, qual vai ser o objetivo do estratégico da produção. Nós vamos dar ênfase à qualidade, nós vamos dar ênfase ao custo, à velocidade, à confiabilidade, enfim, vai ter uns objetivos estratégicos também de produção, né? E, claro, que o papel e posição competitiva da produção é muito importante, porque é ele que garante a empresa no mercado. Bom, aí temos algumas definições que nós revendo, né? Processo um processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que parte de um ou mais insumos, transforma-os e lhes agrega valor, criando um ou mais produtos, serviços para os clientes. Essa é a definição do Hitzmann, né? Função produção. A produção, o que ela faz? É um processo organizado. Então, o processo vai transformar, né, alguma coisa em outra coisa através de algumas atividades. E a função produção, ela vai organizar isso daí, né? É um processo organizado que utiliza insumos e os transforma em bens ou executa serviço. Ambos devem apresentar-se dentro dos padrões de qualidade, ter um preço competitivo e ter procura efetiva, né? Se não tiver procura, não adianta fabricar. A função produção pode ser entendida como um conjunto de atividades que levam à transformação de um bem tangível em outro de maior utilidade. Então, ela vai pegar uma peça qualquer e vai agregar um valor a ela e vai fazer uma transformação nessa peça. Aqui tem outro gráfico, outro diagrama de bloco, né? Outro diagrama de bloco de processos e operações, que é similar ao que nós já vimos, mas aqui ele traz não separado o recurso a transformar e o recurso de transformação. Então nós temos insumos, trabalhadores, gerentes, equipamentos, instalações, materiais, serviços, terrenos e energia. Tudo isso são input no meu processo de fabricação, no meu processo de transformação. E dentro desse processo de transformação, né, que passa por várias fases aqui dentro, eu vou tendo alguns feedbacks. Então, à medida que vai saindo o produto lá, eu tenho uma informação antes dele ir para o cliente, eu tenho os dados dele e volto, checo, verifico se ele está dentro daquilo que foi especificado e realimento o processo caso não esteja. Quando o produto já vai para o cliente, né, já tem um resultado aqui, o serviço ou bem, o retorno, né, o feedback, vem lá dos clientes, né, que vai passar lá para o pessoal de marketing e tal, e o pessoal de marketing é que vai se encarregar de trazer essa informação aqui para dentro da fábrica
para se poder corrigir ou melhorar aqueles pontos que foram sinalizados. Aqui é um outro diagrama de como se enxergar a produção, né? Dando ênfase aqui às funções. Então nós temos 3 funções principais: produção, operações, o marketing, desenvolvimento de produtos e serviços. Essas são as 3 principais funções em qualquer organização. Tem algumas organizações que não têm as 3. Por exemplo, a Nike. A Nike não tem a função produção. Ela só tem a parte de marketing e desenvolvimento. Okay? As outras funções, elas são funções que estão ali para prestar serviço para a função produção. Né? O objetivo delas é garantir que a produção aconteça dentro do esperado. Vamos dar uma olhada agora no material complementar agora, tá certo? Para ver como é que alguns detalhes mais, né? Pronto. Então, a função produção pode ser entendida como um conjunto de atividades que levam à transformação de um bem tangível em outro com maior utilidade. Ela acompanha o homem desde a antiguidade, quando polia a pedra a fim de transformá-la em um utensílio doméstico. Com o passar do tempo, alguns homens começaram a destacar-se em determinadas tarefas, né? E passando a produzi-las sob encomenda. Surgiam assim os artesãos e as primeiras formas de produção organizada, pois havia prazo de entrega, preço, especificações, etc. A produção artesanal só começou a entrar em decadência com a Revolução Industrial, com a descoberta da máquina a vapor por James Watt. Tem início o processo de substituição da força humana pela força da máquina. Os artesãos deixam de trabalhar em suas oficinas para serem agrupados nas primeiras fábricas. Alguns aspectos tornam visíveis a mudança do processo de produção artesanal para a industrial. Os principais deles são esses daqui: padronização dos produtos, padronização dos processos de fabricação, treinamento da mão de obra, surgimento dos gerentes e supervisores, desenvolvimento de técnicas de planejamento e controle da produção. Vocês podem ver aí que essas 5 funções aí até hoje acontecem, né? Até hoje você vai numa fábrica, por mais moderna que ela seja, vai ter padronização dos produtos, vai ter padronização dos processos, vai ter treinamento da mão de obra, vai ter os gerentes e supervisores, líderes, quer dizer, o pessoal da área gerencial, vai ter desenvolvimento de técnicas de planejamento e controle da produção, né? Principalmente na área de informática, chegando para ajudar o controle. Enfim, mas na essência o processo é o mesmo, né? Já temos aí mais de 100 anos, né, que Taylor surgiu no final do século XIX. Muitos dos conceitos, né, muitos dos conceitos que hoje parecem óbvios, não eram na época, como o conceito de padronização de componentes, desenvolvido para dar mais agilidade na produção de armas para o exército americano. Durante a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, entre o Norte e o Sul, havia necessidade de muitas armas. E um fabricante de armas, daquele rifle famoso, Winchester, ele desenvolveu uma padronização, né? Ele conseguia fabricar os rifles dele dentro de um padrão e com muito boa performance e também com uma rapidez danada, porque a partir do momento que ele estabeleceu fazer padrões, vou fazer o tubo numa determinada dimensão,
vou fazer a arruela numa determinada dimensão, então quando eu pegava um e o outro casava. Antes da padronização, você tinha que ficar procurando quem casava com quem. Imagine lá, centenas de parafusos, centenas de porcas, você tendo que achar a porca que casava com o parafuso para fazer o parzinho, né? Que loucura. Então essa padronização foi um salto na produtividade. No fim do século XIX, surgiram nos Estados Unidos os trabalhos de Taylor, considerado o pai da administração científica, que procurou introduzir o conceito de produtividade. A procura incessante por melhores métodos de trabalho e processos de produção, com o objetivo de se obter melhoria da produtividade com o menor custo possível. E também ele dizia que não era só com o menor custo, com o menor esforço possível, né? A produtividade pode ser medida através da análise da relação entre as saídas, ou seja, a medida quantitativa do que foi produzido, como o valor das receitas provenientes da venda dos serviços ou produtos finais, e as entradas, ou seja, a medida quantitativa dos insumos, como a quantidade ou o valor das matérias-primas, mão de obra, de energia elétrica, etc. Então, produtividade é a medida da saída pela medida de entrada. Em 1910, Henry Ford cria a linha de montagem seriada, revolucionando os métodos e processos produtivos até então existentes. Surge o conceito de produção em massa. A produção em massa aumentou de maneira fantástica a produtividade e a qualidade, e foram obtidos produtos bem mais uniformes em razão da padronização e da aplicação de técnicas de controle estatístico da qualidade. No Brasil, em 1996, já tínhamos fábricas que montavam 1.800 automóveis em um dia, uma média de 1,25 automóveis por minuto. O conceito de produção em massa e as técnicas produtivas dele decorrente predominaram nas fábricas até meados da década de 60, quando surgiram novas técnicas produtivas que vieram a caracterizar a denominada produção enxuta. Alguns conceitos introduzidos pela produção enxuta são bastante conhecidos, tais como just-in-time, a engenharia simultânea, a célula de produção e o benchmark. Ao longo desse processo de modernização da produção, cresce em importância a figura do consumidor. Pode-se dizer que a procura da satisfação do consumidor é que tem levado as empresas a se atualizarem com novas técnicas de produção. É tão grande a atenção dispensada ao consumidor que este, em muitos casos, já especifica em detalhes o seu produto, sem que isso atrapalhe o processo de produção. Assim, estamos caminhando para a produção customizada, que, sob certos aspectos, é um retorno ao artesanato sem a figura do artesão. Vou dar uma paradinha aqui agora para começar um novo vídeo, tá ok? Para não estourar o tempo aqui.